Amado Deus, abençoe a sua vida no nome de Jesus. Nós iremos ministrar a palavra de Deus neste momento e a palavra que nós iremos ministrar, ela está em Amós, capítulo 7, versículo 12. Amós, capítulo 7, versículo 12. Você pode acompanhar comigo. Não sei que dia, em que momento de sua vida você está ouvindo essa palavra, mas creio que esta é a palavra de Deus para a sua vida neste momento. A palavra de Deus em Amós, capítulo 7, versículo 12, ela diz: Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido de gado e faço a colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e seus filhos e suas filhas morrerão à espada, e suas terras serão loteadas. E você mesmo morrerá numa terra pagã, e Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Quando nós lemos esta palavra, nós tiramos alguns ensinamentos dela. Quando nós lemos essa palavra, nós entendemos algumas coisas relacionadas à vontade de Deus, ao interesse, aquilo que Deus tem para a nossa vida, e que, se nós deixarmos acontecer, certamente, em muitos momentos, em muitas situações, em muitas circunstâncias, vão nos trazer alguns certos desconfortos. E não foi diferente com Amós. Amós estava um dia lá no meio do campo, lá no interior, lá no lugar onde ele cuidava de gado e colhia ali os figos silvestres. Ele estava ali tranquilo. Estava lá só ele e ele, sem problemas, sem dificuldades, sem pessoas o afrontando, nem nada nesse sentido. Mas quando de repente um dia Deus vem até a ele e fala com ele: Ei, deixa tudo o que você está fazendo aí por um momento e faça o que eu tenho e faça isso que eu quero que você faça. Aí Deus pega e fala para ele o que ele deveria fazer. Chega nesse momento aqui. Chega um momento em que Amazias, que era um dos principais sacerdotes do reino, né? E Amazias procurava sempre fazer a vontade do rei, e vivia ali cercado, né, de profetas que serviam a outros deuses. Ele era o responsável por esses profetas que serviam a outros deuses e que procuravam sempre agradar ao rei. Um dia, de repente, aparece um outro homem profetizando em Israel que as palavras não agradavam ao rei. As palavras, elas não eram de acordo com o que o rei queria, não eram de acordo com o que o rei desejava. Aí este homem chega, profetiza, fala, e de repente Amazias vai lá e fala com ele: Ei, Amós, vem cá. Você está causando um alvoroço no meio do povo com as suas palavras, né? No versículo 10 nós vemos isso, a palavra diz: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Eles começaram a ir contra as palavras dele. Falou: Ei, Amós, suas palavras são pesadas, não dá, cara, não dá para você continuar aqui trazendo estas palavras, porque o povo não suporta tais palavras. Essas palavras suas, elas não agradam aos ouvidos do rei. Elas não agradam ao povo.
O povo não quer estas palavras que você tem trazido. Então faz o seguinte, pega as suas palavras, some daqui. Pega as suas palavras, vai lá para Betel, vai pregar, vai comer, vai ganhar o seu pão em outro lugar. Vai pregar em outro lugar. Não é para você pregar aqui. Vai pregar lá pelas terras de Judá. Aqui não. Não queremos que você pregue mais aqui. Aí a resposta de Amós que é sensacional. A resposta de Amós, ela mostra para nós qual é a grande diferença entre propósito e missão. Propósito é o motivo pelo qual você foi criado. É a razão que te levou à existência. Já a missão são aquelas tarefas que você exerce durante a sua vida, que vão findar no seu propósito de vida. Ele tinha uma missão dada por Deus. Ele não era um profeta. Ele era um cuidador de gado, um colhedor, alguém que simplesmente colhia figos silvestres. Mas neste momento aqui ele vira e fala assim: "Ei, eu não sou profeta, mas só que Deus mandou com que eu viesse e falasse, independente se sou profeta ou não, independente se tenho o cargo ou não, independente se me foi dado o direito de ser chamado ou não de profeta, eu vou cumprir com a vontade de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Eu vou fazer aquilo que Deus pediu que eu fizesse, independente se aquilo que eu vou fazer vai agradar ou não aos seus ouvidos, independente se aquilo que eu vou fazer vai ir de encontro ou não aos seus interesses. Ele simplesmente obedece a Deus e cumpre com a missão que Deus havia ordenado, determinado para ele. Ele não se considerava um profeta. As pessoas olhavam para ele e não o viam como profeta. Só que, provavelmente, possivelmente, ele foi o maior profeta daquele momento, naquela época, usado por Deus. Muitas vezes, você se considera bem abaixo do que realmente é. Muitas vezes você acha que você não é nada, você não é ninguém para fazer aquilo que Deus tem determinado para você fazer. Mas Deus sabe quem você é. Deus conhece você. Deus sabe qual foi o propósito pelo qual você nasceu, e Deus ele vai colocar no seu caminho as missões para que você possa, através do cumprimento destas missões, cumprir com o propósito de vida que ele tem para você. Possivelmente, se Amós ficasse somente cuidando de gado e colhendo figos, nós nem nos lembraríamos dele, nem saberíamos quem ele foi. Só sabemos quem ele foi, só vemos a importância da vida e do propósito de existência deste homem, porque ele cumpriu com a missão que Deus havia determinado para ele. Então, meu querido, o propósito de vida o propósito, o motivo pelo qual você nasceu, ele vai sempre depender, ele vai sempre precisar que você cumpra com as missões que Deus for colocando no seu caminho. Para que o propósito ele se cumpra, para que o propósito ele aconteça, para que o propósito ele possa realmente ser estabelecido. Então, um detalhe. Ainda que, como aconteceu com ele, Amazias chegou e falou, não faça. Ainda que alguém chegue para você e diga, não faça, você não é profeta. Você não é isso, você não é aquilo. A questão não é o que os outros falam que você é ou deixou de ser. A questão é o que Deus mandou você fazer e como Deus olha para você. Quais são os olhares? Qual é o olhar que Deus tem colocado sobre você? Os olhares do mundo, dos homens, das pessoas, pouco importa. A questão é qual é o olhar, qual é a forma como Deus tem olhado para você. Deus olha para você
Ele sabe quem você é e ele tem colocado as missões no seu caminho, à sua frente, porque ele sabe quem você é. Ele sabe que você é muito mais do que simplesmente... Deus sabia que Amós era muito mais do que simplesmente um catador de figo e um cuidador de gado. Deus olhava para Amós e via um gigante. Deus olhava para Amós e via um profeta. Deus olha para você e vê muito além do que você mesmo tem visto. Então, cumpra com as missões que Deus tem colocado diante de você, para que o seu propósito de vida ele se estabeleça e você saiba o porquê você nasceu. Amém? Não se importe, não preocupe-se tanto com o que o outro tem falado, com o que o outro tem dito, com o que o outro tem colocado. O outro que eu falo aqui é o outro que tenta te puxar para trás. É o outro que tenta virar para você e falar com você: ei, aí não é o seu lugar. Foi o que Amazias fez. Amazias virou para ele e falou: aqui, ó, aqui não é o seu lugar. Vá ganhar o seu pão em outro lugar. Alguém pode chegar para você e falar: aqui não é o seu lugar. A questão não é o que alguém falou. A questão é o que Deus falou. A questão é o que Deus determinou. Amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e que essa palavra ela encontre um lugar no seu coração. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, Deus te abençoe.